Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação Avançada de Personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, talvez ela não faça muito sentido, mas se fizer, avisa pra gente. Na aula de hoje, eu estou recebendo trabalhos de alunos para dar algum tipo de feedback ou sugestão a respeito da modelagem deles. São trabalhos que foram criados com modelos high poly, né, modelos de alta densidade de vértice, como dá para ver aqui, né, tipo, tem uma densidade altíssima de vértices. E agora eles estão fazendo um trabalho de recriar esse modelo com poucos vértices. E a gente está conferindo como estão os loops de modelagem, né, ou como que está a estratégia de, de construção desse modelo low poly. Eu quero tirar os grupos de vértices por enquanto, eu quero deixar no modo face, porque aqui a meta é dar uma olhada como que os loops estão correndo, né? É, hum, vai, vai lá, vai lá, vai lá. Não Vamos tá, lá. não tá. Aqui o corpo tá bem. É porque são duas peças, né? Então a gente tem que às vezes pensar nas compensações que a pessoa faz, né? Ou seja, aqui eu tenho que ver se o loop tá indo central, se né, o que aponta para o ombro realmente segue como alça, né? E, por exemplo, aqui, esse loop ele já faz a torção da mão chegando no dedo. Não é, não é, não é ruim, não. Não é ruim, não. Você fez a torção do músculo, faz algum sentido, assim, né? Funciona. Porque na hora que distorcer, a mão vai ficar para frente, né? Virada para frente. Que é o que a gente tem que pensar. Tipo, na hora que eu pegar esses loops aqui e tirar essa torção, tipo, a palma vai ficar para cima. Então tá ok. É isso que a gente tem que conferir. Quando o pessoal erra, eles fazem a palma virada para frente e a torção. Então quer dizer, quando eu tirar a torção, o braço vai virar do avesso. Ah, entendi. Tá? Então, você podia ter feito também a modelagem, né? Tipo, isso aí desde o começo. Com a palma virada para cima e sem a torção do músculo. Que daria Ah, o sim. mesmo. Daria a mesma coisa. Né? Ou seja, o resultado seria o mesmo. Agora tem que lembrar que na hora de irrigar, né? Você, às vezes você tem que colocar dois bones aqui para poder controlar essa torção, viu? Ah, anda, eu já vi isso. Teve uma vez que a gente estava conversando assim no Discord, eu e os colegas lá do TI, a gente achou uns jogos, uns modelos de jogos, modelo de personagem, a gente baixou com rig e tinha isso mesmo. O Bonnie que eles chamam, a maioria, né, chamava de twist, É, para fazer essa torção, para controlar o. como é que chama? É cúbito e rádio, né? Não lembro o nome do site. Eu Não, sei não, que a gente o baixa. nome dos ossos que a gente tem no braço. Ai, eu não sei, sim. Porque o que acontece é o seguinte, se você pegar o seu braço e segurar o cotovelo, você vai ver que você Uhum, consegue torcer o pulso, certo? sim. O que acontece é que você está torcendo dois ossos, né? Você está levando um osso para cima e o outro para baixo. Então você está fazendo o twist, é esse, entendeu? Uhum, Então você imagina que, às vezes, para controlar esses vértices, por exemplo, se eu estou distribuindo esses vértices aqui para dobra e esse bone está mandando nesses vértices aqui dessa dobra, se eu torcer a ponta, eu vou torcer essa base também. sim. Então eu tenho um bone que torce isso aqui e um bone que dobra isso aqui. Uhum. Então o twist ele vai controlar só a ponta do pulso, húmero. Húmero. Ah, obrigado, Marcelo. Número rádio. É porque é a mesma lógica do nosso corpo mesmo, na verdade. Isso não é diferente do nosso Uhum. corpo. Então, você imagina que esse bone que está aqui seu, ele vai controlar a dobra aqui, ou seja, ele vai estar controlando esses aqui e ele pode ir perdendo influência. Então, imagina que aqui ele é dono total desses vértices, mas aqui ele vai perdendo influência. Ele vai caindo para 0.5, 0.25, 0.1 e aí acabou. Tipo, aqui é zero, né? Uhum. E você tem o twist, que ele manda um aqui, né?
E ele vai caindo para cá, ó, se ele vai fazendo um gradiente 0,5, 0,5, 0,2, 0,1. Então, todos os vértices estão sendo controlados totalmente né? Você imagina um gradiente para um aqui e um gradiente para outro para cá. Só que um tem mais força no pulso, então ele torce a mão e a mão vai ser filha dele. E o outro, ele comanda esse twist e ele faz a dobra, né? Ele comanda o twist não, né? Ele acompanha o twist. É, então, é uma ideia se você quiser que a torção seja bonitinha, tá? Também dá para dar um tomé usando tipo, a palma para controlar um pouco e a palma que torce um pouco esses vértices, entendeu? E aí, tipo, na hora que você girar a mão, ela vai girar o pulso, né? Porque meio que não tem como você girar a mão sem fazer isso, né? Tipo, você segurar o seu pulso, sua mão não gira, né? Isso. Então, se você pegar ó, a mão, você diz, mas droga, se você quiser criar, por exemplo, aqui você fez, na verdade, cada um desses vértices, então sua briga de influência ia ser mais difícil. Mas se você tivesse feito, por exemplo, o osso da mão e deixado tipo, os dedos mais avulsos, esse osso da mão ele podia fazer o trabalho é, desse osso do twist. Porque era só falar assim, não, o osso da mão ele comanda alguns vértices aqui em gradiente. Então quando você torcesse a mão, o pulso ia rodar também. Esse é um jeito de dar um tomé. Só que aqui você tem vários. Então, na verdade, é, 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 isso aqui não funcionaria, porque, tipo assim, aqui eu tô comandando alguns, aqui eu tô comandando outros, aqui eu tô comandando outros, aqui eu tô comandando outros. Aliás, inclusive a distribuição aqui não tá legal, não. Você teria que pensar que esse osso vem até aqui e depois pra cá, né? Tipo assim, ou ele teria que vir mais aberto. Porque você tem que pensar que a palma tá fazendo esse tipo de envergadura aqui, ó. Então você tá fazendo um bone puxar para baixo e o outro bone puxar para baixo. Quando você faz isso aqui, você não tem, de novo, você não tem muito controle sobre o giro dessa parte aqui, ó. Então você não consegue empurrar tanto. Então você teria que deslocar um pouquinho para cá esse Ah, bone. tá. Ele vai ser filho do pulso lá, mas não vai ser conectado. Isso. Você tem que mexer ele um pouquinho Entendi. para cá. Então, por isso que eu falei, talvez valesse a pena você ter um osso da mão aqui, que comanda uns vértices pulso, e os outros, eles são filhos desse da mão, e eles já estão mais ou menos aonde eles vão fazer essa curvatura. Então você consegue Entendi. realmente abaixar mais e torcer. É porque, na verdade, se você pensar na nossa mão, se você pensar tipo, na nossa anatomia, esses ossos eles não são presos num ponto, né? Eles são conectados a uma base. Então, cada um desses tendões ele está acabando num ponto diferente dessa base. Então, eles não estão acabando. Só que bone de software, ele é um ponto, né? Uhum. Então, em vez de ser cada tendão acabando numa área desse osso do pulso, que eu não vou saber o nome, vai todo mundo acabar no mesmo lugar. Isso quebra um pouquinho. Então, você pensa assim, não, então eu teria um osso da mão, ou seja, eu teria um osso da mão. E para compensar essa área de bone que não existe, essa área de osso que não existe no nosso corpo, essa área de musculatura, tendão, essas coisas, eu faria cada um desses bones levemente afastado, mas apontando para a mesma direção. Ou seja, eles continuam fazendo aquele mesma lógica de arco, mas o ponto de rotação deles termina antes. Entendi. Essas paradas de rig mais avançado, né? Não, Não, porque isso é bem ninguém básico. ensinou isso aí pra gente, não. Não, isso aí é o seguinte, eu não vou falar que ninguém ensinou, não. Porque Ah, porque com frequência a gente acha isso nos planos de ensino, acha isso nas aulas uhum. gravadas. Aí você fala, é isso que eu não tinha entendido. Então, acontece. Então, não vou falar que o Uhum, não, não, professor, o tá tudo bem. professor não fez o trabalho dele, não. Existe a possibilidade, então, obviamente, dele não ter feito, mas existe a possibilidade também de ter comido Não, mosca, entendeu? compreendo totalmente. A gente sabe, né? A gente já esteve lá, todos nós já estivemos lá, do tipo, então era disso que ele tava falando. Hum, isso aqui, ó. Isso aqui é o que tá Uhum, esquisito. uhum. Isso aqui, ó.
Uhum. Vou te falar o que seria mais interessante nesse loop, tá? É, seria interessante se esse loop fizesse isso aqui, ó. Ah, entendi. E aí, tipo assim, você imagina que esse daqui ele viria pra cá, né? Ou se você quiser aumentar um, porque esse aqui já tem um loop do olho que tá bonitinho, né? Você pensar assim, ah, não, esse aqui é o loop do olho que tá bonitinho. Então, esse aqui vai quebrar aqui. Então, isso aqui, em vez de acontecer tanto pra cá, né? Você teria só, talvez só esse, só o que faz a bochecha, né? E isso aqui faria esse caminho aqui, fazendo a pelanca. Aqui, mesmo que não pareça, continua sendo essa lógica do triângulo da bochecha. Então imagina que você viria com a marca de expressão aqui, né? Com a bolsa do olho aqui, né? Então isso em loop significa que esse loop ele seguiria para cá, esse vértice de 5 talvez acontecesse para cá, e ele faria uma abertura aqui para eu ter essa maçã do rosto, ou o adequado da maçã do rosto, tá? Então, é só porque na hora que a gente pega esses loops aqui, ó, esse loop, ele tá fechando aqui, mas ele não tá marcando a expressão, entendeu? E esse aqui, ele tá fazendo uma coisa que é tipo assim, parece que a boca tá cheia de alguma coisa, parece que tem uma bola no canto da boca, né? Então são os loops que estão estranhos até agora. Porque, cara, loop de topo de cabeça me importa muito pouco esses daqui, tá, sabe? Porque, de novo, dá pra fazer eles mais comprimidos, dá pra fazer tipo eles correndo mais centrais, dá. Se esse loop aqui ele fosse mais central, ele ia fazer o quê? Ia fazer a marca de expressão, né? Ele ia ser tipo aonde ele fica nervoso, né? Entendi. E esse aqui, não, se ele é mais aberto, mais fechado, acaba que ele não faz tanta diferença, não. Quem manda mais nesse cara aqui são esses, seriam esses Olha esse dois. loop. Esse aqui é difícil por causa de orelha, né? Orelha é sempre uma É, espiral, então tudo que passa pela orelha vai dar uma volta, porque orelha então, não é um loop bonitinho, né? Orelha é um loop que entra, então, orelha que... essa da orelha meio que fui só fazendo, tá ligado? Não fui. É, Não, o você tem que fui tirando imaginar uns fazer. da orelha, então assim, vamos pegar essa beirada sua. Você tem que pensar assim, ah, vai ter um loop vindo pra cá, vai ter outro vindo pra cá e vai ter outro que faz a volta, né? Aí, por exemplo, e às vezes esse aqui, ó, é o que vai fazer essa beirada de cá, então dá uma espiral mesmo, né? Isso dá uma espiral. Mas, cara, não é ponto focal, entendeu? É diferente Uhum. das outras coisas, orelha não é ponto de interesse, Porque dentro dela tem um triângulo aí que eu não consegui né? Deixa, resolver, eu fui botar um triângulo. né? Não, deixa ele quieto. Ninguém Ele vai tá ver. lá, Ninguém ele vai tá ver lá ele. dentro. Não, ninguém vai ver ele. Isso aqui tá. Esse corte seria o mais complicado por causa de densidade. Ou seja, ele é super ok aqui, ó, tá vendo? A densidade dos vértices é a mesma, mas chega aqui é muito espremidinho, sabe? Uhum. Então, se você conseguisse resolver de forma que aqui ficasse com a mesma densidade, né? E aqui ficar atrás ficasse com a mesma densidade, ia ser mais fácil, ia ser mais agradável de ver. Assim. De novo, isso é muito picuinha mesmo, né? Você não tem que morrer uma vida por causa disso, não. Só porque se a gente for pensar a frio na coisa, entendeu? Tipo, quanto menor o corte, mais detalhado é, né? Então, esse seria o seu corte de maior detalhe. E ele tá acontecendo na beirada da orelha. E aí você fica assim, tá, mas será que esse é o lugar que eu preciso de mais detalhe? Por que que aqui tem mais detalhe do que aqui? É estranho que o olho não seja só uma esfera simples e que tenha esse tanto de... É, porque, É, o olho. porque é uma esfera, né, gente? Tipo, tá pronto, não tem nem que modelar. Então, por que que virou isso aqui, né? Mas porque eu queria fazer a parte de dentro, o afundadinho. Continua sendo uma esfera, sabe? Não precisa disso aqui. Isso aqui é levemente estranho, assim. É, Então,
eu não faria, tipo, essa estrutura de dentro do olho com esses triângulos loucos. Vai saber o que aconteceu aqui, né? Então, vou te falar que eu também não sei o que que rolou aí, não. Né? Mas aí, tipo assim, tá vendo? É chato selecionar um loop. Uhum. Então, e basicamente você tem que fazer é o seguinte: se você quer pintar com vértice ou se você quer segurar a textura, às vezes você precisa fazer a beirada da íris, né? Mas. Ah, eu sei o Ah, que é que isso que você rolou. tem. É o AutoMerge ali em cima. É, você tá. Ele aqui, ó. Você É. ligou o Auto Nossa, Merge, doidão. eu liguei Sabe, porque eu tava agora usando. você descobriu por que que eu nunca falo que essa ferramenta existe, né? Entendi. Porque ninguém acerta usar ela. Exato. Então talvez você realmente precise fazer o afundadinho, né? É, mas não precisa mais do que isso, tá? Então, de novo, o Auto Merge, ele. Ele caga onde eu não quero que ele caga. É porque se você está usando o espelhamento, se você está usando Uhum. espelhamento, né? É, Então. não, só tinha escondido. Se você tá, porque vai apertar grab e apertar H, entendeu? Se você está usando espelhamento, faz sentido você ligar para ele fazer o merge no centro, como se fosse o clipping. Uhum. Aí faz sentido. Se você está usando um snap para grudar uma peça na outra e você não quer depois vir dando o remove, né, ou dando merge by distance, faz sentido. Então ele é muito pontual. Ele é tipo assim, nessa hora eu estou selecionando um loop de vértices que vai colar exatamente no outro loop de vértices e aí vai dar tudo certo, né? E aqui, ó, o que acontece? Depois que você liga, você ainda tem que conferir isso aqui, porque isso aqui é maior do que o mesh by distance. Uhum. Então, fica atento com essa Eu ferramenta. liguei ele porque eu tava usando o Polybuild para fazer a topologia. Aí ele ajuda quando você cria, você coloca um do ladinho do outro, aí ele já, né, dá um merge para mim. É que seria a mesma coisa no Snap, né? É. Tipo assim, se você tá usando o Snap sem o polybuild, né? Você tá só tipo, dando um extrude de uma coisa e indo para outra. E aí você tem o Snap ligado, você sabe que a coisa vai grudar e você já quer que ela já grude dando né, o remove, a remoção de duplicatas, né? Então, Uhum. de novo, o raciocínio é o mesmo, né? Não é tão diferente né? Só que é aquela história de esquece ligado. É igual quando só esquece isso aqui ligado, ó. Igual tá aí, né? E aí, tipo assim, o cara vai e mexe a malha, mexe as coisas, e aí fica, tipo, animação no corpo, né? Aí você, oh boy. Aí tem uns keyframes estranhos, sabe? Um keyframe lá no frame Uhum. 200, que o cara nem sabe que tá lá. Então, o auto-merge, o gravador, geralmente eu nem entro demais nele, porque a galera esquece ligado e zoneia o trabalho todo. Aí eu falo assim, não, deixa o cara acostumar a fazer de um jeito mais brutamonte, né? Porque senão a gente vai ficar arrancando ponto de graça, né? Deixa eu continuar passeando aqui. Tem algumas coisas aqui que estão levemente loucas. Tá vendo aqui? Ó? Uhum. Não, coisa que eu acho, né? Coisa que, tipo, o Daniel encontra, né? Tipo, é super esquisito essa parte do dente, tá vendo? Uhum. Não, é um quadro dobradaço, tá vendo? É um quadro super deformado. Numa ponta que é totalmente triangular. Tipo assim, por que que isso aqui não é um triângulo? Sabe? Por que que tá assim, ó, tá vendo? Não é Essa, nada, né? Não é um triângulo, não é um quad. e é super detalhezinho, então assim, quem é que vai ver, né? E aí você pega os de cima estão mais certinho, né? Os de cima estão mais, tá vendo? Aí você fala, por que que esse de baixo não tem o mesmo raciocínio do de cima? Acho que foi o AutoMerge. É possível, é possível. Então, em quantos lugares esse cara fez?
É, eu tenho que Puchaca revisar isso aí tudo. no seu negócio. Lembrando que essas revisões, elas são muito de detalhe mesmo, né? Tipo, tem que repensar, às vezes, a importância do que você está fazendo dentro do prazo que você está produzindo, né? Deixa eu ver aqui, deu a volta certinho, massa. Não tem, não tá tão problemático assim, não. Eu achei que quando você falou, eu pensei que você ia ter feito negócio assim do outro mundo, sabe? A mão dele também, eu sei que tem um jeito mais padrãozinho de fazer a mão, só que aí eu fui lá e fiz do meu jeito, sabe? Ah, esse é só o lugar do padrão que você colocou em outro espaço. Geralmente a gente Uhum. põe ele pra cá, ó, pra fazer espaço a gente faz essas junções, tipo. Porque você imagina que isso aqui é a dobrinha, né? Uhum. Então o que a gente faz geralmente é puxar pra cá pra ter isso aqui acontecendo como uma dobra e, e essa volta acontecendo como volume do osso. Então, o que você vai encontrar diferente é o pessoal fazendo isso, ó. Ou seja, o pessoal fazendo essa lógica aqui é onde isso aqui é o osso e as dobrinhas aqui que vão aparecer, os triângulos ou essas unificações, que elas não vão dar 6 vértices ou mais, elas vão dar 5 só. E elas vão estar apontando na dobra. Então você vai ter o relevo do osso e a dobrinha. Então é mais tradicional por causa disso, porque representa um pouco melhor a geometria, né, do corpo. E deixa eu selecionar isso aqui só para alinhar isso aqui. E na parte de dentro é mais flexível, né? Porque na parte de dentro você não tem o osso, é só carninha. Então, na parte de dentro ficar mais um pouco assim, mais comprimidinho, assim, é menos problemático, tá? Mas você vai ver que, tipo assim, pessoal, a tendência da galera é fazer esses loops fazendo isso, né? Ou seja, os loops eles são mais abertos, né? E as compressões de corte geralmente elas apontam para a dobra. Fala assim, não, esse aqui é pelanca, é dobrinha, então eu tenho um vértice, um corte que vai fazer o quê? Vai dividir o dedo para mim, né? Então se a gente for pensar aqui no seu, não existe um corte dividindo o mindinho, o anelar, o dedo médio e o indicador aqui, ó. Você não tem esse corte, ele não existe. Seria o corte que realmente faria que esse bloco aqui acompanha um bone, esse bloco aqui acompanha outro bone, esse bloco aqui acompanha outro bone. Então você não Uhum. tem esses cortes sumiram. É, Não é o fim do mundo, entendeu? Você compensa, você fala, ah, tá. Então, sei lá, esse aqui é dividido entre os dois, sabe? Esse aqui é só de um, né? Esse aqui, então, você fala, ah, tá, o que eu tô fazendo é um pouco diferente. Mas né? De novo, vai dar mais dor de cabeça do que se você pensasse, tipo assim, ah, tá. Então, quando o cara faz e pensa que tem um osso aqui e que tá fazendo um loop, então ele tá pensando que eu tenho onde eu vou comandar os dedos. Então, os meus cortes, eles vão estar num offset aqui que você não tem, né? E a pelanca vai estar nascendo aqui, ó, no meio do caminho. Né? E aí eu vou ter osso, osso, osso. Aí fala assim, onde é que tem que colocar o bone? Exatamente onde você colocou a modelagem do osso. Vai ficar muito certinho aonde que nasce o bone, né? Então fica um pouquinho mais claro. Mas os loops são mais esquisitos. Quando você pensa assim, ah, mas aqui, ó, meu loop, né? Ele tá todo aqui, ó. E no outro, os loops eles vão fazer umas voltas assim, ó. Aí você fala, ah, o loop fica mais feio, fica. Mas a superfície ela fica mais adequada à anatomia. Tá? uhum. Então acontece. Eu faria isso aqui com né, um corte adicional aqui, ou uma densidade um pouco menor, porque na hora de fazer dobra, às vezes a gente acaba compensando com os cortes aqui, tá? Então eu faria um corte adicional Uhum. aqui, tá?
Sua dobra tá bem espremidinha, né? Então, às vezes compensa. Tem umas unhas aqui que Ah, as unhas todo raipole ali, ó. estão muito Essas unhas. loucas aqui. Tipo, A collection dela, tá ligado? é porque elas são fora do dedo, né? Porque É, elas não estão encaixando com o dedo. Você fala, é porque como eu tenho que entregar esse modelo hoje, eu não vou fazer essa unha pra agora não, tá ligado? isso aqui. Aí tem que ver a coisa das dobras, como que você tá rigando, pra ver se tá ficando bonitinho, mas é, dá pra dar gambiarra. Não é tão grave, não. Tipo, esse tipo de corte de dobra aqui das dobras, ele é considerado ok, assim. A gente não trata esse corte como problema, não. É que o pessoal às vezes pira que tem que fazer aquela abertura. Uhum, Aquela abertura ela só garante que não vai ficar, na hora de dobrar, você não vai ter que ficar lidando com isso aqui, né? uhum. Então aquela dobra lá, ela faz o quê? Ela faz um vértice reto assim. Então quanto mais low poly, mais interessante é aquilo. Quanto mais corte tem, menos interessante ela é, na verdade, porque você consegue lidar com as influências e compensar isso de outro jeito. Mas beleza, cara. Tá menos complicado do que você imagina, assim, tá... É mais um loop ou outro, uns detalhes esquisitos nos cantos, não tem nada de... Sim, mas o que que você acha assim que tá errado mesmo e que tem que trocar tudo? É só Cara, aqueles eu não vou da falar errado não, bochecha? porque não vai ter a polícia batendo na sua porta falando, né, tipo... tipo, você vai chegar numa empresa e os caras falar, esse cara não sabe de nada, olha esse loop da bochecha. Não é bem assim que vai rolar. O loop da bochecha é um que eu recomendo que ele acompanhe mais a superfície. Uhum, Quando você for apresentar essa topologia, de novo, eu não farei isso hoje para entregar no jogo animado. Não, dane-se. Faz o rig e termina a sua animação para hoje, porque a topologia que está aí, ela funciona no jogo. O jogo não vai quebrar porque você fez o loop da bochecha em outro lugar. Ai, meu uhum. jogo não tá funcionando, por quê? Ah, porque o loop da bochecha. Todas as mecânicas do jogo falharam, porque o loop da bochecha tá na direção errada. Então, isso não acontece. Mas se você for colocar no seu portfólio, fazer com que o loop da bochecha acompanhe a pelanca dele, fazer com que o loop da palma, das costas da mão acompanhe os dedos, né? São coisas interessantes, porque você pode realmente dar um close ou colocar no Sketchfab, a pessoa vai aproximar e fala assim, nossa, tipo, todos os loops fazem sentido com a anatomia do personagem. Então, nesse sentido eu refaria, entendeu? Nesse sentido eu Sim. refaria. O da bochecha, que é o principal, ó, aquela cagada do olho, né? Que Uhum. tipo, não faz sentido realmente aquilo. Né? E o da mão eu refaria para ficar mais adequado, considerando a anatomia do personagem. Tá? A adequação não é de acordo com o mercado de trabalho ou algo assim, né? Essas loucuras que vocês pensam. Não. É adequado em relação à anatomia do personagem. O personagem tem uma anatomia e aquele loop vai acompanhar melhor a anatomia dele. Tá? É sempre essa a lógica da topologia. Como que aqueles cortes se apresentam melhor a forma que você está apresentando para as pessoas. Tá? Tá bom, entendi. Valeu, Dan. Ok, isso imagina. Ó, no modelo do Marcelo, eu vou começar aqui pelo rosto, para ver tipo, aonde que estão os loops. Porque a preocupação inicial é ver se os loops estão no lugar certo. Aqui, meio que dá para ver que um pouco da falta de definição do modelo deve ser, em parte, porque ele está confiando no mapa de normal. Então vamos todos confiar no mapa de normal. Vamos preocupar realmente só com a direção dos loops, tá? Então, isso aqui, ó, tá ok. Esse loop tá numa posição certa, né? Ele vai do nariz pro queixo. Esse loop do olho tá interessante, mas aqui, ó, na hora que chega na parte da sobrancelha, do espaço, tá um pouco esquisito, assim, tá um pouco estranho. A gente tem que imaginar que a gente tem o nariz fazendo uma espécie de T, e então essa parte que vai fazer, tipo, a estrutura da sobrancelha, então vamos pensar assim, esse loop aqui tá ok,
Mas esse aqui podia ser emendado assim, sem problema, tá? Uma vez que a gente está fazendo com pouco polígono, para a gente ter o quê? Ter a forma de T no rosto e ter a projeção da sombra já no low poly. Ou seja, aqui ele já vai projetar a sombra da sobrancelha no olho no low poly. Então, imaginar que você vai fazer esse loop aqui, tá? Visto de lado, então, esse loop aqui, ó, ele tá estranho. Na verdade, o ideal seria pensar aqui. O rosto separa em relação ao resto. Então, imagina que esses loops aqui, ó, eles emendariam, esses dois aqui, eles emendariam com esses dois daqui, ó, como se fosse vindo para cá, ó. Então você teria tipo uma separação mais clara do rosto em relação à parte de trás. Esses loops aqui, pode até fazer isso aqui, tá? Então essa descida aqui, ela tá de novo safonando, mas ela poderia continuar para cá. Ó. Você imagina que isso aqui vem para cá e o que vai acontecer? Se você tem esse loop acontecendo aqui e esse loop acontecendo aqui, tá nascendo o espaço da orelha, entendeu? Tá nascendo o espaço da orelha, ou seja, se eu emendar, é, 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 na hora que eu pegar essa emenda aqui, você vai ver que já tem o espaço para o extrude da orelha acontecendo aqui. Mas do jeito que foi feito, a gente perdeu essa referência de onde é que está o rosto, né? Então, você imagina que aqui, se eu tivesse feito esse corte para cima e esse corte para cá, o triângulo da bochecha já ia aparecer. Um macete interessantíssimo, gente, para modelagem é você pensar assim: eu não vou usar nenhum vértice com mais de 5 com mais de 5 edges conectados a ele. Ou seja, eu vou evitar qualquer coisa que tenha mais do que isso. Isso aqui vocês vão encontrar chamado como star ou pole. Eu gosto de chamar isso de desvio, na verdade, porque isso aqui, na verdade, ele joga uma malha para um lado e outra malha para o outro, então ele gera uma espécie de desvio. Mas eu não vou ter nada com mais de 6, com mais de 5. Eventualmente, num lugar ou outro, tipo fechamento de um cilindro, você vai falar assim: ah, não, mas no fechamento de um cilindro pode. Então não é uma regra, é uma tentativa, tá? Ou seja, toda vez que estiver dando mais de 6, estiver dando mais de 5, né, estiver dando 6, eu vou falar assim: peraí, onde é que isso está acontecendo? É na superfície ou é no fechamento de uma estrutura, né? E vou suspeitar. E pensar assim: ah, não, se 6 já é problema, então 7 nem a pau, sabe? Não vou deixar 7 de jeito nenhum. Né? De novo, na superfície. Né? Ou seja, o ideal é que a gente tenha um vértice estrela, mas que a gente não tenha isso aqui acontecendo. Tá? Então, esse tipo de vértice não vai acontecer. E aqui, ó, no caso desse personagem, toda essa estrutura aqui, ó, ela deveria estar fazendo um loop definindo para que lado está o rosto. Se eu tentar selecionar aqui para que lado está o rosto, eu vou perder um pouco desse controle aqui. Tá? Então, isso aqui é onde eu vi problema. Tá? Outra coisa que está relativamente estranha é que todos os vértices daqui estão caminhando para o pescoço, então tudo isso aqui que é peito vira pescoço, mas nada vira ombro. Então, o mais provável é que eu tivesse esses vértices fazendo ombro, né? E a abertura desses vértices aqui, ó, vamos pegar mais um aqui, ó. Esses vértices fazendo ombro. E na abertura aqui, ó, eu teria a lógica do pescoço. Ou seja, eu faria como se fosse uma gola mesmo, né? Então, eu faria a lógica de que é uma gola. E aí eu teria vértices para o ombro. Eu não estou tendo loop para o ombro aqui nesse pedaço. Tá? Isso pode ser problemático. Aí, obviamente, por causa dessa estrutura da cabeça, né, a orelha, ela perde o formato de orelha e ela vira uma rosquinha, né, uma bolacha, sei lá. Então, então ela não comunica a estrutura. E a mesma coisa vai acontecer aqui
Ou seja, porque eu não criei vértices de ombro, eu não criei a estrutura para ombro, então fica faltando representação de anatomia nesse espaço aqui. Tá? Vamos entrar em outra peça. Deixa eu entrar na mão aqui. A mão aqui tá meio embolado, ó. Isso aqui tá embolado. Os cortes podem até estar certos, mas a posição tá estranha. Então, os loops eles têm que ser visíveis, a gente tem que acompanhar. Então, de novo, talvez esteja certo, mas porque tá tudo muito coladinho, né? Ou seja, aqui não dá para ver muito bem o que está acontecendo, né? Você tem esses quadros dobrados, então a gente está perdendo um pouco do flow. Tá? Então você tem que pensar que todo o rolê de corte é um fluxo. Então esse corte aqui, ó, tá vendo? Ele vai até essa dobra. Chega aqui, ó, esse corte aqui, ele. Então ele tá perdendo o flow. Então tem que imaginar que ele viria até aqui. Esse corte viria até aqui, tá vendo? Esse corte aqui tá vindo, ó. Ele tá vindo aqui da ponta do dedo até aqui. E talvez. Eu acho estranho também que a marcação de UV ela não é tipo o caminho da costura, sabe? O ideal é que se você está usando fazendo né, uma luva, né? Então o corte do V ele segue o caminho de uma costura mesmo. Então você vai imaginar que ele viria lateralmente, pegando lateralmente os dedos. Ele faria tipo lateralmente a volta toda. Então sempre usa a lógica de costura de roupa para poder abrir o V, fica mais fácil. Mas aí depois você ajusta, Marcelo. Você vem limpando o polígono, você apaga e faz de novo. Tá? Aqui falta também uma separação de quadril e perna. Tá? Então aqui tá estourado, ou seja, em vez do corte vir para cá e fazer a separação, ele tá vindo para cá, então isso é um pouco estranho, porque a gente tem que pensar que a gente vai ter essa divisão aqui. Então a gente vai ter um vértice de 5 em algum lugar por aqui, né? Provavelmente por aqui, né? Fazendo com que a estrutura da coxa seja mais notável, né? E a estrutura do quadril também. Então, isso gera uma certa estranheza, dificulta um pouco o rig também, e você acaba dobrando um quad aqui, porque não tem um corte seguindo a dobra. Tá? Então provavelmente o corte da nádega também ele não está acompanhando onde que a nádega deveria ser, então o loop da nádega ela deveria estar por aqui, ó, que é na verdade o loop da calça, tá? Então essa é a lógica do loop da calça, e todos os outros cortes deviam estar acompanhando isso aqui, né? Ou se você preferir, você pensa assim, não, eu quero fazer mais carnudinho, né? Então você teria que usar essa lógica dessa diagonal aqui. Mas pensando que é uma calça mesmo, uma calça largona caindo, então esses loops eles deveriam estar aqui e aqui eu já deveria estar seguindo o caminho dos cortes para cá. Então você imagina que isso que você fez aqui, ó, seria só aqui e a gente não teria essa volta para cima. Tá? Essa volta ela não aconteceria aqui. Na verdade, aqui eu já teria pensando em como que eu encaixo esses cortes com esses vértices aqui. Tá? Se quiser fazer às vezes um corte adicional para fazer a dobrinha aqui, não tem problema não. Mas quantos vértices você tem na volta aqui? Isso aqui também é estranho, ó. Você está usando 15 vértices na volta. Então imagine que a coisa ela é cilíndrica, ovalada ou alguma coisa assim. Então você tem frente e lado. Então você tem vértice representando a frente, vértice representando o lado. Você tem vértice representando diagonal. Isso aqui deu 8. Se eu for distribuir para cada uma dessas diagonais, eu vou ter 16. Se eu tenho 15, então alguma dessas meridianos
tem menos corte do que o outro. Então fica estranho, fica pouco uniforme. E às vezes o meio, ou seja, o lugar onde a costura deveria acontecer, você não encontra, porque está faltando exatamente o corte que deveria estar representando a lateral, aonde passaria a costura. Então, existe um motivo para a gente usar 8, 12, 16, 20, tá? É para ter uma orientação de direção dos vértices. Aqui, ó. Olha como é que isso aqui tá uma quina durona, ó. Tipo, ele não é uma coisa curvilínea, né? Tipo, parece uma caixa, né? E aqui, ó, todos os vértices estão mais ou menos alinhados na mesma direção, então fica reto, né? Então a gente tem que pensar que o flow dessas coisas vai ser ovalado, então você vai ter esse desencontro entre os vértices em cada etapa, e isso vai acontecer em cada uma dessas voltas, né? Então você vai ter um deslocamento diferenciado. Se eu estou vendo tipo, todos os vértices alinhados, então estou fazendo uma caixa. Ou seja, isso aqui virou Minecraft. Entendeu? E não é o que era para aparecer, né? Então, isso aqui é só uma zona mesmo. Mas eu não vejo como não ser, entendeu? É muito detalhe na bota, então meio que não dá para escapar. Aí só observar se dá para fazer, por exemplo, os cortes, tentando seguir mais ou menos uma lógica. Então, por exemplo, aqui, ó, você pensa que os cortes estão mais ou menos seguindo. Aqui acho que dá até para ser onduladinho assim, porque parece que a forma realmente ela é para ser ondulada. Mas aonde você puder fazer uma sequência de cortes natural, você tentar evitar esses zigue-zagues loucos, assim, né? Tipo, coisa. Não sei. Você, você tem que pôr no jogo pra saber. Depende do jogo que tá fazendo, né? Só perguntou muito dessa coisa quantos polígonos pode num personagem. Só que isso depende muito do jogo. Se é um jogo de luta, você tem dois personagens em frente a um cenário que você não navega nele. Então, você pode distribuir de um jeito, né? Você fala assim, ah, não, só tem dois personagens em cena, né? Então você imagina que num jogo de luta você vai ter dois personagens e um cenário limitado. Então o número de polígonos é muito previsível. Então se eu aumentar o número de polígonos aqui, eu não vou ter nenhuma surpresa. Agora pensa um MMO, você está andando lá lindo e pleno no seu cenário e aparece uma horda de treta querendo te enfrentar. Então, de repente, você foi de 20 mil, que era um personagem, para, sei lá, 500 mil porque entrou uma turma. Então, a relação de polígono no MMO é muito diferente da relação de polígonos num jogo de luta, por exemplo, né? Então, isso muda muito a relação. Se você está fazendo um jogo para mobile, por exemplo, né? Você tem que pensar que vai ter tipo um Asus Zenfone Max, tipo o meu, que tem 10 anos de idade, que é a primeira geração, que o cara vai querer jogar nesse celular. Então, às vezes, você vai reduzir polígono para poder atender o maior número de celulares. Ou, às vezes, não, vai sair só na loja da Apple, então só iPhone top que vai tocar. Então, a relação de polígono muda. Então, eu quero fazer jogo PlayStation, foda-se o resto do mercado. Então, você tem uma contagem de polígono diferente. Então, tudo isso vai afetar a sua contagem de polígono. Bom, eu tô acompanhando os jogos de vocês, né? Ou seja, eu sei que vocês estão fazendo jogos para PC e eu tô testando numa máquina mediana os jogos. Então, se eu sentir que o jogo está com desempenho problemático e eu perceber que o personagem que está sendo criado para o TI tá gerando esse problema, então eu posso avaliar isso, ou seja, eu posso inserir isso na avaliação, porque
de novo, faz parte do processo. Se o cara está fazendo um render, o que eu vou observar é mais aonde que está ficando muito cheio de corte. Ou seja, eu vou tentar observar se uma peça simples, que não é detalhe de interesse, tem muito corte, mais corte do que o necessário. Então, essa peça, por exemplo, aqui, ó, ela é menos importante do que o detalhes de rosto, mas ela tem quase tanto corte quanto a boca. Ou seja, você está pondo quase o mesmo número de cortes que aqui, mas não tem nenhum detalhe aqui importante. Então isso pesa mais do que se tem 20 mil cortes ou 200 mil cortes. Ou seja, por que eu tenho tanto corte na pontinha do cabelo? O que está acontecendo aqui? Né? Por que tipo, por que essa parte aqui, ó, tem esse tanto de corte? Por que isso aqui não está sendo resolvido com mapa de normal? Né? Tipo, será que isso aqui não podia ser só uma textura? Será que realmente alguém vai chegar tão perto dessa peça a ponto de ver zíper na parte de dentro da bota? Então, eu estou olhando a relação de densidade é mais importante e a relação de relevância no relevo é mais importante do que se tem 20 mil cortes ou 10 mil cortes. Então, o cadarço faz algum sentido se eu mando aqui, ó, o volume do cadarço ele é notável, então faz sentido que exista ele aqui. Mas será que eu preciso disso aqui na sola? Será que isso aqui já não é um caso normal? Será que eu preciso disso aqui para o zíper? Será que isso é necessário? Então, são essas coisas que eu vou avaliar, né? Sabendo que eu falei sobre mapa de normal e a gente falou sobre essa questão de densidade de cortes, ou seja, por que aqui as faces são tão menores do que aqui, sendo que é tudo ombro, né? É tudo ombro, por que essa face é pequena e essa face é grande? Elas deveriam ser mais ou menos a mesma densidade, né? Ou seja, o braço inteiro pode ter a mesma densidade. Então são essas coisas que eu estou observando quando a gente está avaliando os cortes do modelo. Tá? Mas a gente faz versão, Marcelo. A gente tenta até conseguir. A diferença entre conseguir e fracassar é o número de tentativa, né? Não? Aqui na NAD eu sei que o foco de vocês é muito terminar o TI. Então eu sei que vocês não vão mexer nisso hoje. Vocês estão terminando o TI. E, de novo, eu não vou ficar olhando isso dentro do TI. Eu vou olhar isso na avaliação de retopologia. Eu não vou lá e olhar isso em outro lugar. Tá? Então é isso por enquanto.